O Atlas da Violência também mapeou o número de morte entre os jovens. Considerando todos os assassinatos no Brasil, em 2023, 47,8% tinham entre 15 e 29 anos, o que corresponde a uma média, olha a média, uma média de 60 jovens mortos por dia. Entre 2013 e 2023, 2.124 crianças de 0 a 4 anos foram assassinadas. Entre os jovens, mais de 312 mil foram mortos nesse mesmo período. Em todas as faixas etárias, as armas de fogo aparecem como o instrumento mais usado em homicídios. Entre as vítimas com idades entre 5 e 14 anos, 70,1% foram mortas com arma de fogo. Já entre as que tinham 15 e 19 anos, o percentual foi de 83,9%. Juliana, jovens também são alvos da violência no Brasil e a gente sabe que esses jovens têm raça também em CPF específicos, né? É isso, E jovens CEP. pobres da periferia, negros, Leandro, é uma realidade que vem se arrastando, independentemente do governo, da gestão que está ali sentado na cadeira do Palácio do Planalto, né? Uma realidade que foi vem aumentando, são números que mostram que o jovem negro hoje é a vítima da maioria dos assassinatos violentos no país. Nós estamos falando, inclusive, sobre questões que envolvem taxas de letalidade policial, e essa é uma realidade que esses institutos e essas ONGs vêm mostrando que não está sendo confrontada, né? Pode ser até que a gente tenha ali algumas políticas que foram surgindo, principalmente nessa gestão, que teve ali um olhar diferenciado para a juventude negra, retomando algumas políticas do passado, inclusive, mas há de se questionar sobre o efeito, né? Se realmente essas políticas estão tendo efetividade. Tem alguns recortes que mostram que essa é uma realidade mais difícil em alguns estados. A nossa reportagem veio falando do Rio de Janeiro, tem uma situação muito específica também na Bahia e que mostra, tem uma frase muito impactante desse relatório sobre essa juventude negra sendo assassinada, que mostra exatamente o seguinte, diz exatamente o seguinte: o homicídio de um jovem não é apenas uma tragédia individual ou familiar, apesar de ser, né, representa muito para essas famílias, mas é um impacto direto no futuro do país, já que nós estamos falando de uma juventude ceifada aqui no país, sem que políticas públicas consigam reverter essa realidade, que vai sendo ampliada a cada ano e mostra, tem até um histórico do Atlas da Violência, que esse recorte específico de jovens negros da periferia, esse é o perfil do jovem assassinado aqui no Brasil. Ju, você também conversou com um especialista que destacou a violência na Bahia, é isso? Exatamente, Leandro. Aí na Bahia a gente tem uma questão específica, um aumento dessa violência ano a ano. E eu conversei hoje com alguns especialistas em relação a esse assunto, tentando mostrar um pouco sobre essa questão política, né? Por quê? O que a gente tem na Bahia especificamente? Um governo petista, né? Pensando ali no Estado. E o que a gente está vendo ao longo dos anos não é uma mudança em relação a esses números, na verdade, uma ampliação em relação à letalidade na Bahia. Conversei com o Dudu Ribeiro, que ele é integrante da Rede Observatórios e da ONG Iniciativa Negra. O que ele conta sobre essa realidade? Que há de se observar que esses números também refletem um avanço das facções ali no cenário baiano, que é uma realidade do Brasil, a ampliação da força das organizações criminosas. Quando isso aumenta, aumentam também as operações e aí as vítimas têm esse perfil sempre, né? E ele faz uma ressalva interessante que olha, a gente tem políticas com ideologias diferentes que não estão conseguindo driblar essa realidade. Então, há de se questionar se políticas novas para essa juventude especificamente não precisam ser feitas, não precisam ser desenhadas, e isso fala muito sobre as gestões, né? Vai para além de uma questão de partido político e de ideologia. A gente tem uma realidade que está
aumentando. Então, o que ele diz é que o combate à letalidade de jovens negros requer novas políticas, novas estratégias que precisam ser pensadas para que essa realidade mude a passos lentos num futuro curto, né? Num futuro aí que a gente precisa observar. Então, tem uma questão sobre avanço de facções que é muito forte no aumento desses dados.